Aqui é a Thaís, né? E a gente está começando mais uma transmissão do Strategic Masters. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar compartilhando essa hora do almoço conosco. Estou chamando aqui o professor Alexander Bayer. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, né? Chame as pessoas, chame os empreendedores, empresários que você conhece, né, para ouvir e ver, pegar dicas, sacadas sobre o marketing de verdade, né, Thaís? Né? Aqui não tem, vamos dar um jeito, né? Não, é marketing para resultado. Esse é o lema desses dois grandes, modéstia à parte, porque, lógico, se eu não me valorizar mercadologicamente, quem vai me valorizar? Esses dois grandes profissionais, né? Thaís Correia Bastos e Alexander Bayer, né? Estamos aí. Exatamente, né? Então hoje é o primeiro episódio da série, como a gente explicou no primeiro programa, nós temos várias séries aqui dentro do Strategic Masters, e hoje é o primeiro da série O Cliente Sempre Tem Razão, né? E o tema, ele pode parecer meio esquisito, né? Que você sabe do que você está falando, né? E vamos combinar, a gente como cliente, a gente já tentou falar isso várias vezes, né? Até dependendo, até em vendedor de loja de calçado, entendeu? Vem com uns papinhos para cima da gente complicado. Mas o foco aqui é outro, o foco aqui é empresarial. Então, o foco aqui a gente vai falar principalmente de uma relação perigosa, uma relação que hoje em dia está tendo diversos problemas que a gente pode falar aí, que é a relação do cliente e das agências, né? E até a gente brincou que é o cliente versus a agência, né? Então eles estão brigando, né? Ou o cliente mais a agência. É uma relação de briga ou tem que ser uma relação de parceria, uma relação de compromisso mútuo, né? E é mais ou menos por isso que a gente quer conversar, né? Fala aí um pouquinho, professor, explica um pouquinho por que a gente escolheu esse tema. Versus, né? Porque tanto a Thaís quanto eu já vimos milhares de agências nascerem e morrerem, né? Ou se degladiarem com o cliente, porque ela diz assim, eu sei, você não sabe. Tudo bem, o cliente pode não saber, mas você fez o processo de comunicação explicando para, né, a empresa, né, como buscar resultados de vendas, né, através da comunicação, né? Aí, então, por isso que nós colocamos, porque realmente, né, Thaís, eu tenho visto isso aí nos últimos quase 30 e poucos anos de mercado, versus, sabe? É guerra. E aí, quando, né, a agência demitida, que está sem de agência demitida, né, eles dizem mal do quê? Dizem mal do cliente. Aí por isso que vem, né? Você sabe do que você está falando? Agências, você explicou para o seu cliente o que vai fazer, como vai fazer, para que vai fazer. Na semana passada, Thaís, você falou uma coisa que eu achei assim, eu estou com isso até hoje aqui ainda, né? Fica sucio, qualidade, como é que é conteúdo altamente relevante, né? Tem muito cliente. Isso eu digo para uma pessoa que é um profissional liberal, que quer contratar, né, uma agência ou um profissional, ou uma empresa grande, né, que hoje estão confundindo, né, como muito bem, tem que citar a fonte, a Thaís colocou. Marketing, vamos colocar aqui, marketing igual a redes sociais. Né, Thaís? Cadê a estratégia? Né? Houve um reducionismo. Oi? Houve um reducionismo. Isso. Né? Então, assim, e aí a coisa redes sociais... Isso. As redes sociais são fundamentais hoje em dia nesse mercado, sim, né? Mas não é marketing. E aí acho que a gente vem nesse cliente. Então, assim, você sabe o que está falando. Não, a gente veio aqui porque a gente sabe o que a gente está falando, né? E se a gente não souber alguma coisa também, a gente tem que ter coragem de dizer o seguinte, né? Sobre esse assunto aqui eu não sei, mas eu vou pesquisar, entendeu? Porque isso é uma coisa que eu aprendi a minha vida inteira. A gente nunca vai saber
tudo, mas a gente precisa saber fazer a pergunta certa, entendeu? E é aí que a coisa vai, né? Porque a gente está falando aqui que é uma coisa bem importante, a gente está falando aqui que é uma relação, né, em que a gente precisa ter, o cliente precisa estar entendendo o que ele está comprando, e as agências, principalmente, elas precisam também fazer a lição de casa, né? Porque elas precisam entender o negócio do cliente. Ela precisa entender de uma maneira um pouquinho mais aprofundada do que está acontecendo agora, né? E eu acho que aí vem uma coisa bem legal, que é uma coisa que eu gosto que eu gosto muito de falar. E assim, né? Para quem não sabe, eu tenho uma empresa que é de marketing, mas é de marketing estratégico, né? E a gente sempre fala isso para todo mundo, né? Que é o seguinte: no briefing, a pergunta é tão, ou talvez ela seja até mais importante do que a resposta. Porque o que acontece, né? A gente vai atender um cliente em qualquer circunstância, seja assim, a gente quer entender o que ele precisa. A gente precisa, na verdade, fazer perguntas cada vez mais assertivas e cada vez mais direcionadas para entender o negócio do cara. Então, a gente vai focando em perguntas em que direcionem uma conversa. Quer ver uma coisa que me dá muito medo hoje em agência? É que você tem um briefing que é uma sequência de perguntas iguais para todos os clientes. Isso não vai funcionar, entendeu? Nunca vai funcionar. Porque o que acontece? Cada cliente tem uma peculiaridade, tem uma necessidade diferente e acaba ficando aquilo meio sem sentido, né? Então, quando a gente está falando sobre o processo de você pesquisar e de você entender o teu cliente, né, você precisa efetivamente fazer as perguntas mais direcionadas, trabalhar um negocinho que eu gosto de falar que é escutativa, né? Aprender a escutar um pouquinho e aí fazer a pergunta em cima daquilo que a pessoa está falando. E depois, sim, você bota no teu briefing lá que tem as tuas caixinhas que você precisa responder, né? Só que o mais legal disso tudo, né, é que você para de ficar pensando em como aquilo vai virar um post. Porque hoje na cabeça, como a gente tem esse reducionismo do marketing, muita gente está fazendo o briefing pensando em como aquilo vai virar um post, né? Não necessariamente um post, pode ser um Reels, um Stories, não importa, mas está todo pensando em como que vai virar ali o resultado final. Gente, antes do resultado final tem um caminho bem longo pela frente. Eu acho que aí é que está o grande foco do briefing. Professor, como que você está fazendo briefing quando você vai fazer palestra? Você está fazendo briefing com os seus clientes? Como é que está funcionando isso? Conta para mim um pouquinho e fala um pouquinho o que você acha disso. Thaís, em primeiro lugar, eu tenho que contar, eu tentei segurar, mas não deu, um grande case, ou um grande caso que eu tive na minha vida profissional, isso há uns 20, 25 anos atrás. Eu era coordenador de marketing de uma empresa de transporte rodoviária de passageiros, né? E aí houve toda uma profissionalização da gestão, né? Os donos foram para conselho, veio, né, 2 diretores de fora, né? E 2 meses depois eles, né, buscaram no mercado um profissional de marketing, o melhor profissional de marketing na época, eu, né? E aí durante 6 meses eu interei, comecei a ver, aí eu falei, não, seria legal buscar uma agência. Ah, não, beleza, então vamos buscar agência. Aí nós fomos no mercado buscar agência. Uma agência, a agência 1, veio e ficou com 10 profissionais um dia inteiro vendo lavar ônibus, trocar ônibus, tirar o xixi, tirar isso, tirar aquilo, e beleza. Aí foram para a agência para trazer um case. Teve uma segunda infeliz, né? Eu não posso dizer outra coisa, agência que não fez nada, não veio, não perguntou, não conversou com a gente, né? E aí trouxe a sugestão de campanha. Ah, que legal! Aí quando tinha, né, o José Otávio de Mello, diretor-geral, né, o Luiz Pozzvato, diretor de operações, e eu assentado atrás, quando eles mostraram o primeiro slide, Thaís, não conversaram com a gente. Eu falei, pontinhos, 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 com PH mesmo, é isso que você perguntou, né? Ferrou. Aí
Aí os dois diretores começaram a um olhar para o outro, a olhar para mim, né? Aí o diretor operacional, ele falou assim, não, eu achei a campanha interessante, né? Pena que eles colocaram o ônibus da concorrência! Assim, meu Deus do céu! Mas por quê? Porque não vieram, não conversaram. Aí a outra agência apresentou coisas simples, diretas. Na época era a Z Comunicação, né? Tenho orgulho dela até hoje. Então, assim, fizeram um baita de um trabalho, porque não houve essa escuta ativa que você falou agora, pô. Não houve, né? Dessa outra que deu o tiro pela culatra. A outra não. A outra falou desde o diretor, desde os diretores, né? Até o cara do mecânico, para entender o negócio, né? Então, vamos dizer assim, quer dizer, o que é isso? Isso mostrou bem, é um case que eu levo até hoje ainda, dessa importância fundamental, como você colocou, da escuta ativa, né, para ver quem é o cliente, o que ele quer, como ele precisa. Né? É assim, porque uma empresa de pizza, né? Né? Com 5 colaboradores, é diferente de uma Siemens, ou é diferente de uma Volvo, ou diferente de uma empresa bem maior, né? Então, são necessidades diferentes, né? E aí entra o que nós já falamos lá no começo, a estratégia. Porque a estratégia para um que tem 5 colaboradores é um. Para quem tem 10 mil colaboradores, né, ou 10 colaboradores, ou 100 colaboradores, né, é outra, né? No mercado agora todo mundo tem falado, né, o luxo está crescendo, mas dentro daqueles que sabem o que é, quem que é, o que gosta, né? Porque lá não se vende preço, se vende valor. Uma calça por 10 mil reais, que absurdo! Para você, pode ser absurdo. Né? Para outras pessoas que entendem aquilo como valor, na loja XYZ, do shopping XYZ, é o que é normal. E tem mercado para isso, por causa da estratégia, né? Thaís, não sei se eu respondi, até porque esqueci um pouquinho de toda aquela pergunta grande que você fez, né? Mas esse case eu precisava falar, Não, mas eu acho que foi extremamente ilustrativo, foi perfeito, eu acho que é bem por aí mesmo, entendeu? É quando tem uma falha, a falha vem da comunicação, e principalmente da comunicação inicial. E tem uma coisa que você falou ali que é muito importante ressaltar, né? Por exemplo, quando você vai conversar com um cliente, você primeiro você vai fazer a venda de uma agência, né? Eu, agência, vou fazer uma venda, eu já vou lá, eu já vou conversando com o cliente, eu já sei qual é o projeto que ele quer. Eu vou fazer uma proposta pensando no projeto que ele quer. Como é que eu vou fazer um briefing genérico? Entendeu? Eu ouvi uma palavra muito boa agora há pouco, inclusive do meu sócio, do Homero, né? É um contrassenso. É completamente contrassenso você pegar e você faz uma proposta focada no objetivo do que o cara quer, e a hora que você vai fazer o briefing, você vai fazer um briefing baseado numa sequência de perguntas lógicas ou não lógicas para que faça sentido para o que você vai produzir depois. Peraí, mas o que você vai produzir tem que ter estratégia por trás, né? E aí, eu acho que tem um ponto também, que eu acho que é um ponto que vale a pena a gente trabalhar um pouquinho. A gente está falando aqui, né, claro, que a gente vem de uma época também em que a gente priorizava conversas. Né? A gente vem, né, nossa senhora, eu me sentia velha agora, mas tudo bem, a gente é de uma época em que a gente priorizava conversa mesmo. A gente conversava na padaria, a gente conversava no bar, a gente conversava no boteco, no restaurante. O que a gente marcava de café, não que eu não continue marcando, porque eu adoro, me convida, né? Mas assim, a gente realmente trabalhava com conversas, né? E aí, agora a gente está numa sequência em que as pessoas muito se trabalham pela internet, conversando, digitando mais ali, de uma maneira um pouco menos, não é nem humanizada, não é isso que eu quero dizer, mas ela acaba se tornando uma conversa que ela não aprofunda, né? Porque você acaba perdendo ganchos em determinados momentos, né? Você não vai ficar, com raras exceções, né? Eu sou uma delas, você não fica mandando áudio de 10, 15, 20 minutos para as pessoas. Eu mando, entendeu? E eu recebo também, e eu ouço.
né? Só que assim mesmo, você tem que ir parando o áudio, você ouve também, né? Você tem que ir parando o áudio para responder o que a pessoa está falando e você acaba não tendo um fluxo de diálogo, você continua tendo conversa, mas não diálogo. Então, quando você entra nesse processo, a gente está falando numa coisa importante, que a gente está falando em gerações diferentes. Nós temos uma facilidade de conversar, de desenvolver a escutativa muito maior do que os mais jovens. Eles não estão acostumados com isso. E aí eu acho que a gente já conecta no nosso segundo tema, entendeu? Porque é quando a gente fala... Thaís, posso só pegar um gancho em relação a isso? Né? Fala. Um exemplo matador, assim, né? Principalmente hoje. Eu tenho 3 funcionários, né? Funcionários maravilhosos, né? Inclusive, né, de investimento zero. Para que eu obtenha de cada um destes funcionários, aliás, não, funcionário fica feio, desses colaboradores, eu estudei, né, prompts para inteligência artificial. Porque quando eu uso o Bard, quando eu uso o Copilot, quando eu uso o ChatGPT-4, né, não adianta eu só falar, não, eu tenho que fazer exatamente isso que você falou, né, agora há pouco, Thaís. A pergunta certa. Porque se você não faz, né, a pergunta certa, ele é bem sincero, na lata, ele diz, não entendi. Reformula, né? Então, você tem que pegar o prompt, que dá mais ou menos 2, 3 páginas, né? E aí você vai ver o que você quer para perguntar a ele. Quando você faz a pergunta certa, que a Thaís falou, gente, é maravilhoso. Esses 3 colaboradores meus são assim, eu amo eles de paixão. Mas por quê? Porque eles têm um critério, eles têm um parâmetro, que é bem isso, é a pergunta certa. Porque senão vai bater na trave, né? O copiloto dá muito isso, né? Tem que ser nos mínimos detalhes. Sim. Aí ele manda a brasa, acerta, né? Eu uso ele mais, né? Inclusive porque ele é uma inteligência artificial mais sentimental. Olha só, gente, que loucura, né? Eu né, falando de inteligência artificial, né, sentimental. Pois é, porque essa é uma característica dele. Mas ele faz perguntas, eu faço perguntas para ele, maravilhosas, né? Então, para e começa a observar isso, né, da pergunta certa, não do padrão, né, que a Thaís falou. Senão, vai ter tiro, né, na culatra. Né? Mas aí eu acho que a gente tem uma... então, só, né, continuando no teu gancho ali, a gente está falando aqui que realmente as gerações mais novas, elas têm uma facilidade maior de interagir com toda essa tecnologia que você já está acostumado, que eu estou acostumada, né? E que eu, inclusive, estou fazendo coisas assim que eu estou achando incríveis. Eu chego ao cúmulo de mandar alguma coisa para os meus amigos da inteligência artificial e dizer assim, viu, se estiver faltando alguma lacuna de alguma coisa, aí me pergunta. Entendeu? E ele pergunta mesmo. Então, você consegue criar um diálogo se você tiver um prompt bem feito. Ele consegue te perguntar assim, viu, isso aqui não está fazendo muito sentido, não. Está faltando alguma coisa aqui no meio. Entendeu? E ele faz as perguntas para que você consiga responder, para que ele possa te dar uma resposta melhor. Então, imagina se a gente souber fazer isso, né? Só que aí eu acho que entra uma coisa que a gente precisa, né, realmente tem tudo a ver já com esse segundo tema, que é a questão da experiência mais energia. O que acontece hoje, né? Os profissionais mais velhos, assim, tipo a gente, né? Quando vai falar de marketing, o povo mais novo torce o nariz. Porque a gente não está antenado às novas atualizações do Instagram, do Facebook, porque a gente não faz vídeos o tempo todo, porque eu não tenho habilidade, não é habilidade, talvez eu não tenha nem vontade de ficar fazendo vídeo o tempo todo, entendeu? Mas eles olham, eles torcem o nariz para a gente enquanto profissional de marketing. Né? Eles torcem o nariz e realmente, às vezes, a gente tem uma comunicação que eles não entendem. Da mesma forma, muitos profissionais de marketing mais maduros olham para o pessoal mais novo e dizem, sério, é isso aqui, entendeu? E cadê o resto? Né? Então, a gente está ali numa questão que a gente entra num negócio que eu digo que é etarismo, entendeu? Eu amo trabalhar com gente mais nova. Eu adoro, porque é o momento que eu tenho de aprendizado mais rápido. Porque aí é um momento em que eu posso chegar a um negócio que eu não sei e dizer, viu? Bom, faço isso com a minha filha hoje, tranquilamente. Eu digo, viu? Precisava fazer um vídeo ali, um negocinho aqui que eu não sei. Não sei fazer, não. Mostra pra mim. Ensina aqui como é que faz. Entendeu? É mais rápido do que eu perguntar
vem e me ensina. Por quê? Porque ela tem uma habilidade, ela teve uma adolescência toda, entendeu? Vivendo aquilo ali. Né? Essa vivência a gente teve em outro momento. A gente não ficou... Enquanto eles estavam vivendo no Instagram, a gente estava trabalhando para que eles pudessem viver no Instagram. Né? Então, essa diferença essa diferença das gerações, ela começa a se tornar significativa hoje para o marketing. Não era assim até um tempo atrás, mas agora ela está significativamente aparecendo. Você tem profissionais de marketing que olham para a estratégia e profissionais de marketing que olham para as táticas e operações das redes sociais. E se a gente juntasse tudo, juntasse toda essa energia, todo esse foco, toda essa capacidade de aprendizado rápido de tecnologia, com a experiência, com essa capacidade de aprendizado e de pensar de uma maneira diferente, porque não vem dizer, a gente pensa, depois de uma certa idade, a gente está pensando diferente mesmo, entendeu? E se a gente juntasse tudo isso para montar estratégias de marketing, será que o cliente, vamos lá, isso eu estou falando dentro de uma agência, será que o cliente, quando vai conversar com essa agência, ele não vai se sentir mais acolhido? Porque ao mesmo tempo que tem alguém pensando na estratégia, pensando em tudo que está acontecendo, vai ter alguém fazendo a coisa acontecer, trazendo novas informações, inovações e novidades. Eu não sei, eu gosto muito dessa fórmula e eu acho que a ideia de dizer não ao etarismo em qualquer geração, seja da nossa geração para os mais novos para a gente, eu acho isso fundamental hoje em dia, não só para o marketing, para a vida. Tia, isso! Thaís, olha só que legal. Hoje, gente, final da tarde, eu não vou poder atender ninguém, porque eu vou com meu filho andar de skate, longboard, né, lá em Santa Felicidade, né? Para que isso? Para me manter jovem, né? Só que também tem uma coisa que a Thaís colocou maravilhosa, né? Do etarismo. Veja bem, não estou dizendo que X é bom, o Y é bom. Voltamos lá aos 3 colaboradores, ou a inteligência artificial. A inteligência artificial está tirando emprego? Está. E vai continuar tirando. Mais, mais, mais e mais. Né? Por quê? Porque é Matrix. É Matrix, gente. Né? Então, se você entende a Matrix, né, você se vira, né, e você não é mandado embora. Então, o que você faz com isso? Um profissional, né, como eu, 5.9, né, 59 anos, ele vê uma empresa desse tamanho, ou gigantesco, de uma forma sistêmica. Por quê? Porque a grande maioria das agências, né, Thaís, vai lá e vê só comunicação exterior. Pô, peraí. Né, nós falamos, vamos abordar talvez futuramente aqui, né, e o endomarketing? O endomarketing é a primeira ação de comunicação interna, né, para o colaborador interno vender o produto, o serviço lá fora. Mas por que tem essa visão? Porque a Thaís, porque eu, porque o Homer, XYZ, nós temos essa visão de toda a organização. Tendo essa visão de toda a organização, nós não vamos só para posts lá no Instagram. Né? O meu Instagram, se você for ver o meu Instagram, ele é muito legal. 3.513, né, pessoas. Nossa, Alex, que coisa horrorosa. Coisa horrorosa, não. Sabe de onde vem as minhas palestras com orquestra e tudo? Dos quase 20 mil seguidores que eu tenho no LinkedIn. Que eu faço relacionamento com eles. O meu SSI, que é o Sales Index, né? Que são 4 indicadores, né, que mostram o meu percentual de importância e de venda dentro do LinkedIn, está em torno de 72. E o que isso significa quando eu vejo diariamente? Que eu estou indo bem, que está indo lá, mas aí eu tenho que também fazer newsletter, mas aí eu tenho que responder as coisas, aí eu tenho que interagir. Né? Hoje eu fiz uma postagem, né, que é assim, né, colaborador LinkedIn, né, menos, como é que foi? Menos, mais conteúdo relevante, menos ego. Imagina! Tá pegando. Então, quer dizer que essa experiência de empresa
né, de ônibus, de empresa Sebrae, Directa BDO Binda, é uma multinacional, de ser empresário, de ter clientes de médio porte, pequeno porte. Isso tudo dá um cabedal para nós, né, gigantesco, para olhar o marketing não só no umbigo, né, Thaís? No umbigo. Aí não, vamos fazer rede social. Vamos fazer Instagram. Para os meus clientes que eu atendo com estratégias, né, eu digo, teu produto está lá, é isso, aquilo, não, vamos, LinkedIn, vamos lá, LinkedIn. E eles ficam pasmos quando com poucas ações extremamente na jugular no LinkedIn, não retorno. Ou seja, aqui, ó, dinheiro. Então, Thaís, eu vejo muito isso. É Matrix. Agora, se você é bom com essa visão do todo, você põe os jovens no chinelo. Mas, assim, a Matrix vai acabar com eles também. Né? A menos seja assim, às vezes eu não acho que a gente só põe os jovens no chinelo também, não. Eu acho que tem coisa que eles põem a gente no chinelo, entendeu? Eles chegam, às vezes os negócios que eu levo 2 horas para fazer na internet, eles fazem em 5. Mas o grande problema hoje é que está deixando de lado a parte estratégica. Então, eles não devem torcer o nariz. Do mesmo jeito que eu não estou torcendo o nariz para eles, muito pelo contrário, eles também não devem torcer o nariz para a gente, porque o que acontece? Por exemplo, eu estou começando a atender um cliente agora, esse cliente já passou por 5 empresas, em 5 agências. E eu não estou atendendo ele como... não vou fazer nada de social media para ele, entendeu? Não vou fazer nada, não é isso. O objetivo é entender o que ele precisa, montar isso, porque eu cheguei para ele e falei, nós precisamos resolver o teu negócio. As pessoas estavam tentando vender você, mas vender para onde, por quê, de que jeito, de que forma, né? E aí a gente começou a compreender, desde o primeiro momento, em que, primeiro de tudo, é necessário que ela esteja presente na região onde ela está. Não faz sentido eu fazer rede social. Quanto eu vou ter que investir numa rede social se eu quiser pegar o pessoal que está ali em volta? Entendeu? Então a gente está criando uma série de estratégias muito mais em conta do que a gente fazer 2, 3 meses, muito mais rápidas do que fazer em 2, 3 meses, e o pouco que a gente já está mudando já está fazendo a diferença. Por quê? Porque quem está em volta já começou a dizer, opa, peraí, isso existe, que até então não sabia. Porque estava tão na rede social, tão no Google, tão não sei o quê, que um negócio que é super tangível, que tem benefícios super legais, que estava ali, ninguém via. Então essa eu acho que é a grande diferença. É a gente não... Como a gente consegue sair. Olha que loucura. Antigamente, todo mundo sair fora da caixa era ir para a internet, era enlouquecer, era fazer coisas assim. Agora nós estamos entrando no momento que o sair fora da caixa é pensar em alternativas, é pensar no omnichannel, é pensar em estratégias que você misture tudo, né? E isso daí é fundamental. Ele é fundamental e ele vai nos levar ao nosso próximo tema, né, que eu acho que tem tudo a ver, porque marketing é estratégia e é dinamismo, entendeu? Ele não está parado, ele está sempre em movimento. E aí a gente tem ali 4 verbos que eu acho fundamental, 4 verbos que eu acho fundamentais, né? Aprender, formar, capacitar e desenvolver, entendeu? E eu acho que é isso que aí falta uma visão um pouco diferente para os jovens. Porque o foco de aprendizado deles está muito na tecnologia e eles pararam de entender que o marketing ele é um processo sistêmico, como você falou, Alex. Né? Ele é um processo de você entender de negócio. Então, ler um conteúdo que está fora, né, do marketing, que não tem a ver com rede social, que não tem a ver com tecnologia, pode até ter a ver com a inteligência artificial, porque hoje a inteligência artificial ela é sistêmica. A inteligência artificial ela é sistêmica, ela te responde o que você quiser, de receita de bolo, entendeu? Ao presente para vovó, entendeu? Ela vai te dar ideia para qualquer negócio. Ela é, né, tipo, e empresa a mesma coisa, ela consegue resolver, trazer informações para você de qualquer setor. Mas quando você começa a entender isso de maneira sistêmica, você começa a entender que você profissional de marketing, precisa estar focado no quê? Em aprender,
Você precisa aprender uma série de ferramentas, você precisa aprender a mexer no chat GPT, entender o código, o Barge, então tem uma linguagem e uma entrega diferente, né? Você precisa aprender sobre estratégias, você precisa entender sobre mercado, né? E você precisa pensar em informações que tem sido deixado muito de lado. E aí a gente vê a questão de capacitar, porque a capacitação ela tem muito a ver, do meu ponto de vista, no processo de uma pessoa ensinar a outra, né? E aí eu acho que aí entra muito a correlação de todo mundo ensinar para todo mundo e a gente poder aprender sempre, porque é aí que a gente desenvolve novas competências, né? Então eu vejo isso como uma possibilidade muito interessante quando a gente lembra que marketing é estratégia, que é dinamismo e que todo mundo tem que estar antenado. E se a gente vai realmente, especialmente dentro de uma agência ou dentro de um departamento de marketing, isso é muito importante. Aí que vai dar um case sou eu. Eu trabalhei dentro de uma universidade, eu era gerente de marketing, e a gente tinha uma equipe muito, muito, muito interessante. A gente tinha jornalistas, relações públicas, a gente tinha a gente tinha estagiária, a gente tinha uma pessoa focada em performance, né? E eram pessoas muito diferentes entre si, mas eram todas de outra geração, né? De uma geração assim, de uma geração todos mais novos do que eu, né? E enfim, eu entrei, comecei a gerir essa equipe e foi um processo de curva de aprendizado absurdo, porque todos estavam dispostos a ensinar e todos estavam dispostos a aprender. Resumo da ópera, a gente começou a entrar numa loucura tão grande que chegaram com um desafio para a gente, para o lançamento de um curso muito específico, e a gente falou assim, ok, o que nós vamos fazer? Bom, vamos fazer rede social, vamos fazer o quê? Eu sei que a gente criou uma estratégia tão grande que a gente conseguiu um volume de leads para trabalhar o lançamento desse curso que ninguém esperava. A gente conseguiu leads, a gente conseguiu leads realmente importantes, a gente conseguiu resultados muito rapidamente. Por quê? Porque a gente colocou desde a estratégia de panfletagem em outras cidades, sabe, de maneira direcionada, focada, pensada, até um hot site que não tinha nada a ver com o nosso curso, mas que servia para captar leads, entende? Por quê? Porque a gente colocou o edital de outras instituições de ensino particulares, públicas, né? E a gente conseguiu realmente achar o nosso público. Por quê? Porque a gente conversou, a gente sentou e criou uma estratégia. Cada um entrando com a sua expertise, com a sua inteligência de mercado, e a gente conseguiu fazer um negócio incrível, realmente foi incrível, né? Então, eu acho que esse é o ponto, é você saber que todo mundo pode ensinar e aprender, né? Mas o mais importante é que quando a gente está disposto, a gente está capacitando, a gente está fazendo com que cada um aprenda, deixe um pouquinho de si e leve um pouquinho do outro. E eu acho isso muito bonito dentro de qualquer equipe de marketing ou dentro de agências ou até dentro de empresas, na verdade. Que, na verdade, resume-se, até esses pilares que estão aí no slide, ao tal do endomarketing, ao marketing interno. É você não ter só a visão externa, mas interna. Olha só o que conseguiram, né, capitaneado aí pela Thaís, fazer internamente. Mas por quê? Porque estava lá, cabeça aberta, olhos abertos, coração aberto. Porque aí o marketing, a estratégia, né, cria o quê? Cria percepções nos profissionais de marketing, nos empresários, nos empreendedores, né, nas micro, pequenas e médias empresas, nas grandes empresas, essa visão sistêmica que nós falamos, né, anteriormente, e o mundo das oportunidades. Mundo das oportunidades. Estava eu lá, né, um domingo ensolarado aqui em Curitiba, né, assistindo a Orquestra Sinfônica do Paraná às 10 horas da manhã. Nossa, todo feliz, adoro música clássica, né, erudita, né? Aí, num determinado momento, eu parei e falei assim, deve ser um tesão fazer uma palestra como uma orquestra. Isso em 2005, junho de 2005. Em junho de 2006, lancei nacionalmente
a minha palestra oficial com um maestro de verdade e uma orquestra de verdade. É um produto premium, meu. Né? Porque para levar, né, eu, maestro, né, e toda a orquestra, R$80 mil, tranquilo. Né? Então, o que é isso? Né? Imagina, no lazer, aproveitando, me deliciando, né, com uma obra maravilhosa, né, com uma orquestra maravilhosa. Mas, assim, eu sou marketing o tempo todo, né, Thaís? Nós somos marketing o tempo todo. Aí dá o quê? Dá aquele clique, né? Então, você empresa, você empresário, né, pequeno, médio, grande, você é profissional liberal. Né? Quando você fala de estratégia de marketing, você aprende a ter essa percepção para fazer a diferença. Pensar fora da casinha ou dentro da casinha, pensar com a inteligência artificial ou sem a inteligência artificial, anyway. Mas, assim, para você ter, em alguns momentos, em algumas olhadas, né, sacadas para melhorar o teu negócio, para alavancar as vendas. Só comunicação não faz isso. Não só faz. Comunicação não faz isso. Não faz. E aí, aqueles itens anteriores, né, a formação, capacitação, etc., isso é o quê? É você estimular aqui, ó, né? Você estimular a sua equipe para pensar novamente, né? Fora da casinha, dentro da casinha, com chinelo, sem chinelo, né? Com IA, sem IA, etc. Mas, assim, tá pronto para... Pegou um lance, viu um avião cor-de-rosa lá. O que esse cor-de-rosa está dizendo? Né? Ou, né? Thaís, vou ter que falar de você agora. Eu sempre lembro quase todo dia da Thaís, porque, assim, quando eu estou no Instagram, eu recebo muito assim, calendário de marketing 2024, calendário de marketing de não sei o que, calendário de marketing político não sei o que. Né? E porque você falou, né, que você não aguentava mais isso, né? Então, mas de repente, para quem trabalha para a área pública, vai na internet buscar um calendário desse para ver o que você pode fazer a mais, pensando estrategicamente, não só redes sociais, né? Tiro vai sair pela culatra, né, Thaís? Acho que é bem isso, bem isso. Eu acho que essa história do calendário de conteúdo, para mim, eu tenho um problema muito sério, assim, né? Porque eu gosto quando você pensa o seguinte, né? Ok, vamos montar um calendário de conteúdo. Isso é uma questão de organização, entendeu? É o básico do básico, é o óbvio, entendeu? Tem um texto chamado Adams Óbvio, que eu amo de paixão e que ele fala muito sobre isso, entendeu? O que é óbvio no marketing, na publicidade, é o que mais dá certo, né? Então, só que nesse caso, o que acontece? Você ter um calendário de conteúdo, gente, vamos lá, é importante. O que não é interessante? É quando você pega um calendário de conteúdo pronto e você diz, vai dar certo para mim, que não vai. Entendeu? E aí as pessoas colocam, acreditam naquilo, então, desculpa a palavra, mas é uma palavra que eu realmente acredito, é uma falácia, entende? Essa falácia de dizer, o calendário de conteúdo, vem aqui, eu vou te ensinar a usar o melhor calendário de conteúdo. Você vai encontrar aqui 365 ideias, para este ano era 366 ideias de conteúdo para você ter postagens legais todos os dias. Tá, por quê? Entendeu? Não passa da página 2, gente, não passa da página 2, né? E aí é uma coisa muito complicada, porque aí, olha só, você tem uma enxurrada de gente pegando um calendário de conteúdo, pegando uma enxurrada de conteúdo, né? E aí o cliente olha aquilo, você chega para o cliente e diz assim, beleza, vamos montar teu calendário de conteúdo. Ele olha, ele vai ver, na cabeça, certeza, gente, que o cliente olha bem para minha cara e diz assim, comprou da fulaninha, né? Dessa daqui que eu vi no celular hoje, entendeu? Não! Entendeu? Porque o calendário de conteúdo nada mais é do que você planejar o seu mês em relação ao conteúdo que você vai postar. Isso dentro de estratégia de rede social precisa ter, entendeu? De planejamento. Mas isso não quer dizer que seja a única solução, entendeu? Não quer dizer que é só aquilo, não quer... Porque às vezes, entendeu? Até a gente estava conversando agora, a ideia de apresentar, vamos apresentar esse conteúdo aqui para o cliente, vamos vincular com uma campanha promocional que vai ser lançada em outra plataforma.
Opa, agora sim, entendeu? Só que para isso você precisa ter um calendário, você precisa ter um cronograma, você precisa ter... Antigamente a gente chamava isso, inclusive, tinha calendário de mídia, tinha cronograma de mídia, tinha um monte de coisa que a gente chamava na minha antigamente e funcionava bem, entendeu? Cadê o teu plano de comunicação, entendeu? Me passa o teu calendário da campanha, né? E isso acontece muito forte. E só que agora o cliente olha lá, essa montoeira de calendário, essa montoeira de coisas que estão oferecendo, e será que ele está entendendo o valor disso? Será que o cliente está percebendo o quanto isso é importante para ele? Será que o próprio cliente, ele tá, como a gente falou lá no início, né? O cliente e a agência não estão se batendo porque perdeu-se o entendimento de onde aquilo é um investimento? Pode virar um custo? Pode. Quando o cliente começa a tomar algumas atitudes ali, assim, que ele não está mais se preocupando, né? Ele acaba tendo ali um ponto bem... ele deixa de se preocupar, vamos dizer assim, com o marketing e aquilo virou um custo para ele, porque aquilo deixou de ser estratégia. Mas eu acho que aí vem uma coisa importante, né? Que é a questão que a gente estava colocando, que a gente coloca também, que acho que é uma quebra de paradigma. O que você acha, professor? Entendeu? Eu acredito que tem esse ponto que a gente precisa discutir agora. O custo, né? A grande maioria dos empresários, eles já nascem com aquilo. Marketing é custo, né? Eu aprendi marketing na época que eu fazia FAI e meu professor era o Daniel Godry, né? Eu não estudava, porque eu ficava ligado, assim, né? E tirava 10, né? Porque marketing mal planejado, presta atenção, anota aí, tira o rascunho aí, anota aí. Marketing mal planejado é custo. Marketing só rede social é custo, né? Eu conheço uma agência de 2 empresas, de 2 grandes, né, parentes meus, né? Eles, na postagem, colocam uma frasezinha, michuruca, e depois enchem embaixo, no corpo, com telefone, e-mail, YouTube, blá, blá, blá. Gente, isso se faz no link na bio, né? Porque o cliente, quando vê aquilo, já diz, propaganda, cai fora. Aí você vê visualizações, essas coisaradas dele, zero, né? Mas por quê? Porque é mal planejado. Aí é o quê? Custo. O marketing bem planejado. E, às vezes, você não precisa trazer o ET de Varginha para planejar o marketing. Você pode fazer coisas simples, mas de uma eficiência e eficácia, que significa fazer certo, a coisa certa, né? É investimento. É investimento. Porque, assim, quer ver? Só um minutinho, Thaís. Porque aí você está sendo estratégico. Se o teu cliente, né, só vê lá custo, sem retorno, o que ele vai dizer? Tchau. Agora, se o teu cliente começa a ver como investimento, retornos positivos, a alavancagem de vendas, aumento de vendas, ele vai dizer, como é que eu posso investir mais? Ou seja, até para a tua agência é estratégica ter essa mentalidade estratégica de marketing, mentalidade empreendedora. Porque aí sim ele vai investir. Fora isso, esqueça. E eu acho que aí você tocou um ponto importante, né? Que é o seguinte, o cliente, ele está vendo como um custo, né? Mas eu acredito que tem muito cliente que, como eu comentei um pouquinho antes, né? Ele está vindo de uma situação em que ele não consegue mais dar valor para o trabalho, né? Mas o que é importante dizer? Que hoje, sim, existem profissionais, desde social medias, que trabalham em urgências, trabalham sozinhos, e eles vão ter limitação, gente, porque o dia só tem 24 horas, inclusive para eles, né? Entendeu? Então, a pessoa que é urgência, ela tem uma capacidade, uma demanda de trabalho altíssima, né? Não adianta você querer exigir dela uma grande estratégia de marketing, entendeu? Extremamente bem elaborada, porque talvez ela não tenha esse coisinha simples, tempo, entendeu? Para aprofundar isso, porque ela tem outros clientes e ela precisa daquilo para tirar o seu sustento. Então, esse é um ponto, né? Então, mas ela tem um valor.
entendeu? E esse valor que ela cobra, né, é mais baixo que uma agência maior, mais estruturada, que tem 4, 8, 12, 20, 30, 50, 200 profissionais, não tenha dúvida, entendeu? E o que o cliente tem que entender? Que quando ele vai investir o dinheiro dele em marketing, ele tem que estar consciente daquilo que ele está comprando. Porque a partir do momento que eu vou pegar, por exemplo, um social media, eu tenho que saber que a estratégia vai ter que vir de mim. Eu, como cliente, vou contratar um social media, a estratégia ela vai ter que vir de mim. E aí a gente tem que parar e pensar, né, como o Alexander pensou. Puxa vida, eu estou aqui no domingo e tive um clique, peraí, eu vou implementar este clique e vou transformar uma orquestra em uma palestra em que eu vou falar sobre como uma empresa pode funcionar em sintonia, né? E aí a coisa vira, entendeu? Mas aí foi a figura do empresário, não foi só o marketing. Não é só o profissional marketing, é o profissional empresário, olhando uma oportunidade para o seu negócio. E aí foi lá e colocou em prática. Nesse caso, a gente tem que entender isso. Quando você começa a precisar de mais pessoas pensando o seu negócio, você precisa procurar outro tipo de agência. Você talvez possa até manter o teu social media, mas talvez você precise de um consultor de marketing, talvez você precisa ter uma equipe de marketing interna, talvez você precisa ter alguém ou uma agência maior. Então você precisa entender qual a sua real necessidade de marketing para que não seja realmente um custo. E aí você vai ter certeza daquilo que você está fazendo. Porque, mais uma vez, marketing é negócio, marketing não é campanha, marketing não é comunicação, marketing não é publicidade, nem propaganda. Marketing, ele é muito mais do que isso. O marketing, ele depende efetivamente de uma grande sinergia e de uma... ele é praticamente multidisciplinar, porque senão a gente não teria marketing para administradores e gestores de empresa. Né? A gente, hoje, diversos outros profissionais precisam de marketing para entender melhor os seus negócios e poder vender o seu negócio melhor. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, que quando você está fazendo, que você tem que entender, aí eu estou falando diretamente para empresários, gerentes, gestores, donos de empresa, empreendedores, profissionais autônomos, por favor, pensem a sua real necessidade. Pensem no que você precisa para a sua empresa e contratem o profissional ou a empresa mais adequada para que você depois, para que fique fácil de você obter retorno. Porque aí sim, você vai conseguir entender o começo, o meio e o fim e ver os resultados acontecendo. Porque as informações vão ser melhor trabalhadas. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente também sempre estar pensando. Reforçando o que a Thaís colocou, né? Eu, como professor de planejamento organizacional do MBA da Fundação Getúlio Vargas, né? Sempre digo isso, sempre disse e sempre digo isso, né? Agência mais grande, menos grande. Primeiro lugar, pega um papel e coloca claramente o que você precisa. O que você precisa. Aí você não fecha o primeiro, você chama urgência e fala para ele, me coloca no papel exatamente o que você faz e o que você não faz. Chama uma agência de 3 pessoas, 5 pessoas, de acordo com o teu tamanho, pede a mesma coisa para eles, né? Coloca no papel o que você faz e o que você não faz. Porque aí, em cima disso, você tem parâmetros com maiores subsídios para tomar decisões certas da estratégia do seu marketing. Provavelmente, né, o urgência, ele sabe um CorelDRAW da vida, como a Thais colocou, né, rede social. Mas vem cá, você precisa disso? Você não precisa alavancar vendas? Isso vai alavancar as vendas? Não, provavelmente não. Você precisa de muito mais do que isso. Né? Então, assim, não se deixa... eu contratei ele porque ele é baratinho. Ele é baratinho. Mas está fazendo alguma coisa? Não está fazendo nada. Mas é baratinho. Mas aí entra aquele máximo, né, Thaís? O barato que sai muito caro. Só fazer imagens de Canva ou essas coisas aradas, né? Tem tantos apps hoje para fazer esse tipo de coisa, né? Mas, assim, não faça. Porque quem vai ser prejudicado é a sua empresa. É a sua empresa. Pare e valorize isso.
Não deixe isso para um outro momento, porque eu estou pegando ele porque ele é mais barato. Ele mostrou uns portfólios bonitos. Não, eu também mostro portfólios bonitos para você. Né? Aí você vai perguntar para mim, você sabe o CorelDRAW? Eu não, mas eu uso o Canva. O Canva é melhor do que o CorelDRAW. Né? Aí assim, eu vou mostrar uns negócios bacanas, legal? Aí você vai dizer por quê? Porque o meu é mais barato? Não, aí entra o preço versus valor. Né? Fica a dica. Não, pera. Muito importante é você que não assinou, né, que não se inscreveu aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, tá? Se inscreva aqui embaixo, aperta o sininho, né? Coloca também na sua agenda toda quinta-feira, 12h15 às 13h15. Marketing verdadeiro. Pronto, isso é importante, viu? Olha como nós estamos sintonizados, meu. Né, Thaís? Você viu? Então, eu coloquei ali, e quando você puxou o gancho, eu falei, já sei. Então, como é que é a comunicação subliminar? Olha só, é verdade, eu não tinha percebido, meu, olha só. Bacana. Então, mas eu acho que a gente está falando de um tema aí, que ele é um tema que tem bastante pano para manga, né? Porque a gente fala o seguinte, né? A gente está falando que o cliente também precisa aprender, né? E aí é complicado, porque às vezes a gente está no mercado hoje em dia em que ninguém pode ficar em pedestal nenhum, né? Tá todo mundo aqui aprendendo para que todo mundo possa nadar de braçada, né? E sim, o cliente também precisa aprender e quebrar alguns paradigmas hoje de contratação de agência, precisa aprender, precisa saber, pelo menos, fazer a pergunta certa para a própria agência, né? Então, às vezes, é como o Alex falou, chegar para a gente assim, viu, o que você faz? Mas mais importante do que você faz é o que você não faz. Eu quero saber o que você não faz. Entendeu? Porque a concorrência de agências está tão grande, tão acirrada, entendeu? Que as agências estão pensando que conseguem fazer tudo. E tem coisa que não vai fazer. Eu tive um cliente uns dias atrás que chegou para mim, Thaís, eu preciso de assessoria de imprensa. Vocês fazem? Eu falei, não. Faço. Por quê? Porque eu não faço, entendeu? Eu não faço, não é algo assim. Porém, eu conheço quem faça, vou te indicar uma pessoa da minha extrema confiança, entendeu? E peço, por favor, que você entre em contato. Vou falar com ela, vou passar a tua necessidade, entendeu? E depois vocês se comunicam. Mas eu vou te ajudar. Falei assim, mas eu não faço. Entende? Porque aí você tem certeza, você está colocando limites naquilo que você faz e o que você não faz. E isso para o cliente é importante, né? Porque o cliente também precisa saber que, às vezes, o profissional mais especialista em alguma coisa, ele vai dar um resultado melhor. Por quê? Porque é o dia a dia do cara, entendeu? Então, quando a gente está falando no cara, que às vezes a gente tem, a maioria não, acho que todas as agências têm social media, entendeu? As agências, né, têm um social media. O social media é um cara especialista naquilo. Agora, se você está necessitária só essa, ok. Agora, normalmente você precisa de mais coisas, né? Então, eu acho que essa abrangência, ela é fundamental. E aí, eu acho que a gente tem que partir para a nossa finalização, porque senão eu fui obrigada hoje a terminar com 58 minutos e 37 segundos. Então, eu estou numa corrida contra o tempo aqui, porque o Alexandre me cobrou isso, né? E tem que ser exatamente nesses segundos, né? E eu acho que a gente podia partir para uma finalização, que seria aí um resumão de tudo. Eu acho que você podia começar, Alex. Faz um resumão, assim, de 1 minuto para quem chegou até aqui. Pessoal, assim, marketing hoje é necessário, né? Tanto que vai ter uma aula só de marketing e vendas. Tem tudo a ver? Tem. Se os profissionais de vendas tivessem um pouquinho, abrissem mais, né, a cachola, eles viriam que, se eles utilizassem mais o marketing, eles iriam vender muito mais, né? Mas, assim, a importância é o conhecimento sobre o que é o marketing, a desmistificação sobre o marketing. Para quê? Para que possa levar alternativas e para que as empresas, né, aqui presentes, possam vender mais, seja a urgência, seja X, seja Y. Você tem agora conhecimento suficiente, assista de novo se for necessário, mas para decidir, porque você vai decidir valor. O barato pode sair muito caro. E a estratégia serve para quê? A estratégia serve, né, para você fazer algo a mais no seu negócio.
para os seus colaboradores, como nós falamos 2 ou 3 vezes, né? Antes de começar com o cliente lá fora, comece com o teu cliente interno, o tal do endomarketing, né? O meu recado seria isso, né? E não saia correndo porque, ai meu Deus, né? Marketing é bicho de 7 cabeças. Não, marketing é uma baita ferramenta, né? Para alavancar o quê? Os negócios das empresas, né? Você trabalha posicionamento através do quê? Através, né, do conteúdo relevante, né? Pois, estou falando de conteúdo relevante, não estou falando se é numa rede social ou não, se é no X, Y ou Z, não sei, né? Isso aí vai ser visto no planejamento, na estratégia mercadológica. E perfeito, gratidão pela sua atenção. Né? Eu só para finalizar também, complementando um pouquinho, então se a gente pudesse resumir hoje, eu diria o seguinte, gente, a gente precisa hoje pensar em profissionais multidisciplinares e pensar que todo mundo pode contribuir. Sim, estratégia de marketing ela é muito mais do que a gente ficar pensando num post bonito, numa comunicação bonita. A gente precisa pensar em conteúdos relevantes. Sim, a gente precisa pensar se o nosso produto está adequado, se o nosso preço está adequado. A gente precisa pensar em tantos detalhes que quanto mais pessoas envolvidas, às vezes a gente consegue ter um resultado muito mais rápido e até mais consistente e permanente. Então, pensa nisso, né? Se você é agência, você está repensando ali, você está pensando em como ganhar mais dinheiro, pensa nisso, pensa se não está na hora de você pensar mais estrategicamente o teu negócio e a tua equipe. Se você é um cliente, pensa também se não é hora de você estar avaliando o que você está fazendo com o seu marketing. Será que eu estou entendendo mesmo que o marketing tem que estar dentro, né, da minha empresa de alguma maneira? Né? E não contratando um profissional, não é isso, mas é a cultura mesmo do marketing, é a cultura de pensar em marketing, pensar no teu produto, pensando no mercado, olhando oportunidades. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, porque aí sim, clientes, agências, consultores de marketing estarão alinhados e com muito sucesso à vista. Né? Então, esse seria o meu resumão de hoje. Né? E eu já quero convidar vocês para uma coisa rápida, né? Que é o seguinte, dia 15/12, a gente já falou, passou o carnaval, o ano vai começar de verdade, né? Brincadeiras à parte, para a gente já começou há algum tempo, né? E com muita força esse ano, graças a Deus, né? Mas as tendências de marketing para 2024, para pequenas e médias empresas, gente, está imperdível. A pesquisa que a gente está fazendo é muito relevante, é fundamental, e a gente espera vocês na próxima quinta, 12h15, novamente, para conversar sobre as tendências de marketing 2024. Muito obrigada, né, para quem pôde participar, e tchau, e esperamos vocês até a próxima